Olá! Meu salário sumiu. Muitas pessoas vivem um drama mensal diante do grande volume de contas a pagar. Sempre se perguntam: onde foi parar meu salário? Acreditam que um dia a situação vai ser resolvida como num passe de mágica. O grande problema é que este dia de equilíbrio financeiro nunca chega, apesar de terem fé e trabalharem cada vez mais. Diante desta situação, algumas reflexões são necessárias. Algumas causas de vivermos financeiramente descontrolados. Primeiro motivo: gastar buscando satisfazer necessidades interiores. O texto bíblico em Isaías 55:2 diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aqui a palavra de Deus nos exorta a analisarmos antes de gastar o dinheiro, que é ganho com muito suor, evitando usá-lo em compras que não podem satisfazer. É necessário que coloquemos diante de Deus se eu realmente preciso efetuar aquele gasto. É fato que dificilmente se fica no vermelho por comida ou coisas básicas. Geralmente são supérfluos que nos afundam nas dívidas. Outro texto, lá em Tiago 4:1-3, está escrito: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Paulo, nesse texto, exorta aos pastores sobre a ganância por viver para o prazer. Ele narra que acontece uma guerra em nossos membros quando desejamos comprar algum bem de consumo. Analise se não é uma guerra interior. Muitas vezes não descansamos enquanto não amenizamos nossas angústias internas, efetuando o nosso intento. A sequência do texto fala de cobiçar e nada conseguir, pois tudo é feito para que pareçamos aos outros que somos prósperos, e isto gera uma luta interior que não pode satisfazer, pois, atendendo o apelo do consumismo, logo aparecerão outros objetos de desejo. E assim a vida financeira torna-se em desgosto e vergonha, nunca chegando ao contentamento. Nunca se acha satisfeito com nada, sempre esperando satisfazer a volúpia da gastância na próxima compra. Segundo motivo: má administração do salário. O texto em Lucas 14:28-30 nos diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Neste relato do Senhor Jesus, temos um exemplo claro para não sairmos gastando, imaginando que o nosso dinheiro é suficiente. É comum, na maioria das vezes, fazermos cálculos somente de cabeça, para depois ficarmos com as nossas contas estouradas, trazendo muita canseira e enfado. A proposta é que você anote suas entradas e despesas em uma planilha, a fim de ter uma visão exata se pode ou não fazer aquele gasto. Se não tenho cálculos de entradas e saídas, como posso administrar com segurança? Terceiro motivo: não trabalha com diligência, é preguiçoso. O texto em Provérbios 10:4 diz assim: O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E ainda: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Isto é escrito em Provérbios 6:9-11. Esta causa é séria, pois muitos desejam viver com abastança e não estão trabalhando com afinco para terem os recursos necessários
a fim de poder bancar seu status de vida. Para os que agem desta forma, o texto declara que a pobreza o espera. Que situação miserável! Deseja, inveja e não tem disposição para o trabalho na mesma proporção. Quarto motivo: com a vida desregrada, o que vai acontecer? Vão se encher de dívidas. Aí o texto diz assim, em Abacuque 2, 6, 7 e 9: Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhe servirás tu de despojo? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Um dos enganos das compras a crédito é usufruir hoje para pagar amanhã. Não é raro mais tarde descobrirmos que nossa dívida é maior que o valor do bem. Imagine a cena: entraram num financiamento, depois de pagar durante 15, 20 ou 30 anos, tiveram esta desagradável surpresa. Pense bem, é desanimador ou não? Como o desejo é sempre maior que o salário, a melhor maneira é usar o sistema como muletas que nos impedem de prosperar. Por isso, vivemos cercados de dívidas que nos causam mal-estar, canseira, desânimo e vergonha. No próximo áudio, continuamos falando como sair da escravidão financeira. Quero desejar a todos um bom dia, de ter os olhos abertos para a santa palavra de Deus. Para receber estes áudios, mande um WhatsApp para mim no número 439-9107-7002. Depois, salve este meu número na sua lista de contatos e me passe por WhatsApp o seu nome completo. Seja bem-vindo em nome de Jesus.